Boa noite, sejam bem-vindos ao segundo Fala Mestre. Este programa, produzido pela Faculdade Betânia, tem como objetivo atender a igreja local, as necessidades e prestar um serviço a toda a obra de Deus aqui na nossa cidade de Curitiba. Você é muito bem-vindo aqui conosco e queremos que você possa aproveitar o máximo possível este momento todo especial, porque o nosso tema de hoje é o que fazer com os jovens? E para debater este tema, nós trouxemos alguns nomes bastante importantes, homens de peso por aí para vocês. Primeiramente, queria chamar o Dr. Wagner, pastor e Dr. Wagner Gonzaga, que é exatamente um pastor, psicólogo, clínico, terapeuta de casais e de famílias. Ele é formado em teologia lá conosco, né, Wagner? Isso. E formado também em psicologia, pós-graduação em terapia familiar sistemática. Diretor da Clínica da Família. Seja bem-vindo aqui conosco. Eu sei que você vai trazer grandes contribuições nesse trabalho que faremos juntos aqui. Amém. Queria Amém. também chamar o Matheus Machiavelli. Ele tem 30 anos, foi meu ex-aluno. Verdade. E é casado com a Giovana, ele fez isso, deixou claro, tem que dizer que eu sou casado com a Giovana, casado e apaixonado pela Giovana. Pastor na Igreja Batista do Bacaxiri, em Curitiba, lidera os juniores e pré-adolescentes lá, ele é formado em Direito pela Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, portanto advogado, mestrando em Teologia, com foco em formação de evangelismo das novas gerações, pela FABAPAR. Seja bem-vindo também aqui conosco, meu querido. Obrigado, professor. Prazer estar aqui. E outro nome de peso que eu queria trazer para vocês é o pastor doutor Eduardo Medeiros, né? Ele que é doutor em História pela UFPR, especialista em Teologia Bíblica pela Mackenzie, bacharel em Teologia, História, professor universitário na Teologia, escritor de materiais acadêmicos, meu colega de trabalho aqui na FATEB, né? Além disso tudo, pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular, trabalha focado com jovens e adolescentes, ele é fundador do projeto Parábolas Geek, é autor de diversos devocionais, né? Vários deles incríveis devocionais que ele tem aí, entre eles o Pop e outros que estão por aí. Seja bem-vindo, Eduardo. Um prazer, né, compor a mesa com nomes de tanta relevância aí sobre esse assunto. Muito bom mesmo. Pois é, e eu vou começar cutucando todo mundo aí, com essa primeira pergunta para a gente aí. O que mudou no jovem e no Ministério de Jovens após a chegada da pandemia? Né? Eu acho que é um assunto que a gente pode pegar tanto pelo lado do pastoral quanto pelo lado da psicologia. Né? O que mudou com essa pessoal com a chegada da pandemia? Bom, acho que vou começar então. O que mudou o que a gente está vivendo aqui já é uma mudança do que eles também estão experimentando, né? Esse formato do que a gente está vivendo aqui não era tão difundido quanto é hoje, né? Os bate-papos pela internet afora. Então, acho que uma das principais respostas do que mudou, o isolamento social com a alta exposição à tecnologia, às telas, à conectividade, à hiperconectividade, como a gente tem chamado. Então, acho que essa exposição, o que mudou na pandemia? A exposição às telas. Acho que, e apareceu algo que talvez já existia, mas que agora tá para todo mundo ver, né? Eu acho interessante que, diferente de outros períodos, para nós líderes de jovens adolescentes, eu acho que esse foi o grande momento onde todos nós estivemos inseridos no mesmo problema que eles estão passando também. Então, sempre nós fomos uma fonte daqueles que já passaram pelos problemas e estão aconselhando, né? Agora, de uma hora para outra, as mesmas dúvidas que eles tinham e os questionamentos, nós também tínhamos, né? No início, principalmente, as respostas, nós também não tínhamos isso. Então, foi uma adaptação muito rápida. Eu acredito que coisas que demorariam talvez anos para acontecer nesse ambiente tecnológico, adaptação de igrejas, de líderes, que alguns ainda tinham uma certa resistência a isso, de repente nós tivemos alguns meses para que todos pudessem, de alguma forma ou de outra, estarem aptos, né, a poderem
interagir nesse ambiente virtual. Então é um desafio muito grande mesmo, mas que lá na frente talvez a gente possa colher bons frutos a respeito nessa área especificamente, né? Talvez, né? O que mudou para nós, talvez, que somos de outras gerações, eu penso que assusta. Mas uma coisa que eu percebi é que, para essa geração que a gente está falando, né, já que o nosso tema é como lidar com esses jovens, talvez seja importante a gente fazer uma pergunta anterior, que quem são esses jovens, né? E esses jovens são a geração Z, não é verdade? Nascidos aí entre 95 e 2010. Então, qual é uma das grandes características desses jovens? Eles são chamados nativos sociais, nativos digitais, que nascem num contexto social de redes sociais, essa é a realidade deles, né? Eu já vou levantar um debate, aí psicólogo gosta de levantar debate, tá? Talvez nós estamos preocupados com essa dificuldade deles, mas e as outras gerações? Será que não foi as outras gerações que tiveram mais dificuldades? O que vocês acham? Eu acho que sim, é uma dificuldade. Estou observando bastante gente aí da geração de terceira idade tendo que aprender a mexer com as telas de computador para assistir culto de igreja, né? Meus pais estão desse problema também aí, né, no geral. É uma coisa bastante importante. E, aliás, é uma coisa interessante, porque a gente já teve alguns debates na FATEB, e, por exemplo, hoje nós temos a Rosália, lá de Brasília, participando com a gente. Isso só é possível, por quê? Porque a gente está numa plataforma digital. Né? A Larissa Takata, ali, do Parábolas Geek, aí acompanhando a gente também. Ou seja, nós, de repente, temos pessoas de vários lugares acompanhando a gente. E dentro disso, as dificuldades realmente são comuns a todos nós todos estamos aprendendo com isso. Não tem nada pronto, né? Nós temos que aprender a fazer até lives. Eu estou tendo que aprender a dar aula online. Não sei se o Eduardo também está dando aula online por aí também. É uma experiência única, né? O Wagner está fazendo atendimento online também, né? Videoconsulta. Videoconsultas é uma coisa que ninguém imaginava. Então, é um momento todo diferente. E por isso eu queria aproveitar, né? O Matheus, ele falou, né, dessa geração multiconectada, superconectada, né, que já está, e foi falado agora também, o Wagner citou a questão da geração Z, né, ou seja, toda essa parte da tecnologia embarcada. Diz uma coisa, essa geração multiconectada conseguiu aproveitar a tecnologia para se manter numa comunhão com Deus, comunhão com o próximo, comunhão com a igreja, uma vida espiritual, ou será que ao invés disso eles naufragaram nesse momento? Eu acredito que sim e não. Eu estava tendo uma conversa com o pastor Silvado, que é o pastor lá da nossa igreja, e ele disse o seguinte: as famílias, aquilo que era líquido, ou seja, aquilo que era superficial, foi desmanchado nesse tempo. Então, o mesmo se aplica aos adolescentes, aos jovens, aos pré-adolescentes. Se eles tinham uma espiritualidade superficial, aquilo se desmanchou. Então, eu acredito que sim e não. Adolescentes e jovens que vinham numa boa constância, acompanhados por líderes na igreja, se eles tinham uma família que poderiam auxiliá-los nesse processo, se eles estavam cercados por amigos que auxiliavam nessa caminhada com Cristo, eles se mantiveram sim. E aqueles que também encontraram ajuda nesse tempo, mas aqueles que já vinham numa constância não tão eficaz, não tão profunda, de uma busca meio superficial, eu acredito que não conseguiram experimentar, justamente por essa multiplicidade de possibilidades de conexão, né? Eu estou aqui falando com vocês na câmera, meu computador está aqui, o negócio está ali, e se o adolescente não souber lidar com tudo isso, o jovem não souber lidar com tudo isso, ele não soube aproveitar as oportunidades nesse tempo, né? A gente tem diversas possibilidades, então eu acho que sim e não. Se ele já estivesse numa caminhada, se ele já estivesse num processo de busca, sim, ele aproveitou muito bem, ele experimentou, ele pode participar como gente que está hoje, de conferências lá em outras cidades, de congressos em outros lugares, de treinamentos, de aulas, ele soube experimentar, buscar o Senhor de diversas formas. Mas se ele estivesse na superficialidade, aquilo que era líquido, acabou se desfazendo nesse tempo, né? Então a minha resposta ficaria ali, entre o sim e o não, dependendo desse quadro
as possibilidades aumentaram, isso eu não tenho dúvida, as possibilidades de busca, de conhecimento aumentaram, então depende deles mesmo essa busca, né? Aí eu quero pegar teu gancho, Matheus, já, falando das dificuldades, né? Concordo contigo, sim, não, mas uma das coisas, eu trabalho muito no contexto familiar, e falando das gerações, uma das grandes dificuldades que eu vi que os jovens enfrentaram dentro do contexto familiar, e isso foi um peso, foi o conflito de gerações, né? Enquanto nós temos uma geração Z que já nasce conectada com essa tecnologia embarcada aí, já são os nativos digitais, eu vi muita contraposição dos pais na não aceitação ou na dificuldade, porque daí tem aquela geração X lá, depois os millennials, e aí entra em choque. Eu vi que muitos pais também perderam a oportunidade tanto de aprender com seus filhos, né? Eu tenho três gerações Z lá em casa que são conectadíssimos. E eu posso dizer assim que eu aprendi e graças a Deus por essa conectividade, né, nós crescemos no Evangelho e eu vi assim no meu contexto intrafamiliar um crescimento, né, da palavra, do discipulado e potencialização mesmo até do relacionamento com Deus, né? Eu vejo, pelo menos a experiência, conversa que eu tenho tido com pastores, com alguns amigos, há uma falta, dependendo da faixa etária, né, pegando pré-adolescentes, adolescentes de maneira especial, a questão da falta do relacionamento físico. Né? São seres sociais ali que precisam desse engajamento também. Então, na medida em que falta o relacionamento na igreja, presencial, né, do contato e da convivência, você tem a contrapartida de um relacionamento familiar que você não tinha antes também. Então, eu vejo que, de repente, algo que acaba se perdendo, você tem a chance de compensar isso com o relacionamento familiar. O grande problema é quando a família não está estruturada, e a gente tem visto isso acontecer de maneira bastante acentuada nesses dias. Esse choque de convivência para o qual, diante da nossa correria do dia a dia, do trabalho, da faculdade, dos estudos, muitas famílias se desconectaram a partir das próprias atividades de trabalho, de escola, de faculdade, até de igreja, né? A gente que é cristão bastante envolvido, a gente vê que o fim de semana é corrido e, de repente, tudo meio que para, né? E eu vejo que essa é a grande oportunidade, mas a gente perde essa oportunidade se não souber lidar com ela. Eu vejo muitos problemas acontecendo entre famílias, casais, relacionamento de pais e filhos, quando você não preparou isso antes da pandemia, né, não tinha isso bem azeitado, bem assentado, essa estrutura familiar. Eu vejo que muitas famílias dentro do nosso convívio estão sofrendo por esse excesso, digamos assim, né, de convivência. Então eu vejo que, ao mesmo tempo que esses adolescentes eles precisam do contato com os outros, eles estão acostumados, né? Eles já nasceram como já foi dito aqui, dentro desse ambiente virtual. Então, para eles, as fronteiras entre o mundo real e o mundo virtual, elas são bastante tênues, né? Aquilo que para nós está muito claro, entrar e sair da internet, eles estão lá o tempo todo, né? Então, eles sofrem menos com isso. Ao mesmo tempo, esse excesso de convivência familiar sem essa estrutura acaba acarretando outros tipos de problemas, outros desafios para os líderes e para as famílias de maneira geral. Pelo menos esse é o que eu tenho conversado aí com os amigos aí Brasil afora. Pois é interessante essas questões que vocês estão levantando, e eu vou aproveitar e pegar um gancho em algumas coisas que foram colocadas ali no chat. Por exemplo, o André está colocando, principalmente a questão do discipulado que foi colocado aqui, né? Ou seja, realmente igrejas que investiram e puderam aprofundar na questão do discipulado, né, ganharam muito, saíram mais fortalecidas deste momento, isso é muito importante. Também o Willy Campos disse ali que o Barna Institute apontou que a geração que mais perdeu durante a pandemia, por incrível que pareça, foi a Z, aquela que, teoricamente, estaria mais preparada para esse tipo de vivência, né, na internet. E eu queria deixar claro para vocês, muitas vezes o que dificulta é a falta do preparo do próprio líder,
local. É muito importante um preparo adequado. E é por isso que nós, da Faculdade Betânia, queríamos convidar vocês a estarem conosco aí na sequência. Nós vamos ter um vestibular da nossa faculdade. E nós estamos convidando aqueles que estão se sentindo vocacionados e que desejam estar se preparando mais além, né, e poderem ter esse contato exatamente com o bacharelado em teologia que nós temos aqui. Nós somos uma faculdade hoje com nota 4 no MEC, nós nos colocamos muito bem no último ENAD, né, acabamos sendo a faculdade evangélica mais bem colocada do sul do Brasil, e nós queremos convidar vocês a estarem conosco, né, mais informações vocês podem entrar pelo nosso site, ou então ali no chat, pedir ajuda, o pessoal vai ajudar vocês a chegarem lá. E se você é de longe, né, eu estou vendo gente de Porto Alegre, de Brasília, de tantos lugares diferentes, nós temos também a nossa república, onde quem está estudando pode vir morar aqui enquanto está estudando, e ainda tem o tempo para poder sair, trabalhar, ganhar o seu dinheiro e poder se manter dentro da nossa faculdade. Você é nosso convidado a conhecer isso um pouquinho mais. Estamos também, gente, com um curso que começou ontem, né, o curso Saúde Mental e Psicopatologias. Ele é online. Embora tenha começado ontem, tenha tido a primeira das aulas, se você tiver interesse, você também pode digitar ali no chat, alguém vai te ajudar a como chegar no link para você fazer essa sua inscrição. É um curso bem importante e você vai poder assistir a primeira aula que você não assistiu, mas as demais você vai poder assistir ao vivo, junto com todos os outros alunos. Eu creio que será uma bênção para quem puder aproveitar este momento. Mas, continuando no nosso debate, eu gostaria de levantar mais uma outra questão. Me diz uma coisa, quais os desafios, porque agora alguns já estão dizendo que novo normal é uma palavra nova que está surgindo aí. Aliás, talvez alguns aí de vocês não conheçam esse termo. Novo normal não vai ser normal depois de tudo que aconteceu esse ano. Então, vai ser um novo normal, algo um pouco diferente. E é exatamente qual o desafio das igrejas com o Ministério de Jovens neste novo normal. Ou seja, é um novo momento. E eu gostaria de ouvir, Eduardo, você consegue começar falando para nós um pouquinho qual vai ser esse grande desafio? Bom, eu acho que mais do que nunca o desafio que nós temos diante de nós é o desafio da linguagem, porque nós precisamos adaptar a nossa linguagem para comunicar com essa geração, né? E essa linguagem, essa comunicação, ela passa não apenas pela linguagem verbal aqui, em contato, mas passa também pela linguagem virtual também. Acho que esse é um diferencial. Né, aprender a comunicar com os emojis dos adolescentes, por exemplo, as figurinhas, tem o pessoal do grupo do Parábolas Geek que está acompanhando a gente aqui, então às vezes eu não entendo o que eles falam, porque eles se comunicam por símbolos. Então, só para dar um exemplo de como a gente precisa se adaptar a essa realidade. Falando da própria realidade do convívio semanal, convívio presencial, que agora aos poucos está voltando, não sei até quando, mas estamos retomando, né, as atividades de maneira bastante vagarosa. Nós percebemos esse desafio das gerações anteriores conseguirem se comunicar a contento, de maneira a serem compreendidas pelas novas gerações. Eu acho que esse sempre foi um desafio, né, em todas as gerações, mas eu vejo que tem se acentuado nessa, na medida em que você praticamente está em contato 24 horas com eles. Antigamente você tinha esses espaços temporais ali, o espaço de estar com o líder de jovens era no dia do culto, no sábado ou na célula. Agora, com essa a nossa agenda, ela se liquefez, né? Então, está toda diluída e eles nos acessam 24 horas por dia. Então, esse é um grande desafio, né? Conseguir administrar tudo isso, porque o volume de informação que a gente recebe é muito grande. Eu participo de uma série de grupos ali, tem horas que é muito difícil você conseguir dar conta de conversar com todos eles e dar uma resposta adequada. E um segundo desafio que eu percebo nesse universo de mensagens que a gente recebe, como nós conseguimos manter uma certa individualidade
e principalmente qualidade na comunicação com jovens e adolescentes. Eu acho que esses dois elementos aqui são um ponto muito importante para a nossa reflexão aí nos próximos meses. Se eu puder acrescentar também a fala do Eduardo, essa questão sempre foi um tema muito que queimou muito no meu coração, a questão da contextualização da mensagem para as novas gerações. E a gente tem umas palestras que a gente ministra para os pais lá da nossa igreja, e é muito engraçado porque a gente mostra alguns YouTubers, algumas pessoas que são relevantes nesse meio hoje em dia, cristãos ou não, e muitos pais não conhecem. E a gente brinca, ó, eles que são os ídolos das novas gerações. Então, esse estar antenado no que está acontecendo, estar por dentro do que eles assistem. Eu tenho um monte de joguinho no meu celular. Eu estou usando uma camiseta aqui, eu brinco, pastor de juniores e pré-adolescentes tem que estar se vestido como eles gostam também, né? Paramentado. Isso aí. Meu celular tem um monte, vários joguinhos, várias coisas, e é uma ponte 100% garantida de conexão com o coração de um pré-adolescente, falando de um adolescente, os jogos que os jovens jogam também. Então, quando eu começo a conversar sobre os jogos que eles jogam, mas o meu pastor joga Clash Royale, Clash of Clans, ele sabe o que é isso? Aí eu posso conversar com ele, eu posso conversar com os pais, e eu acho que um grande desafio, a partir dessa necessidade do entendimento do mundo que eles vivem, é instruir os pais nesse processo. Tem um livro, Pense Laranja, um livro muito interessante que fala sobre a aliança entre a família e a igreja, e ele vai trazer muito claro essa questão que a família passa muito... A quantidade de horas que a família fica com os filhos é muito maior do que os líderes de jovens, de adolescentes. Então, quando a gente instrui os pais e capacita os pais nesse sentido, a força do discipulado, a força da mensagem perdura por muito mais tempo no coração deles. Então, instruir os pais nesse processo. Né, pais, joguem com seus filhos, assistam com seus filhos, ouçam as músicas que eles estão ouvindo, apesar da agenda, da correria, tire um tempo e invista. Então, acho que um grande desafio da liderança dos jovens é a capacitação dos pais nesse processo, porque quando a gente capacita os pais, até o nosso trabalho, digamos assim, do lado de cá, consegue ser mais efetivo na vida dos jovens, dos adolescentes, né? Então, tanto essa questão de estar antenado em tudo que está acontecendo, quanto o preparo dos pais nesse processo, eu acredito que sejam desafios que a gente tem que estar ligado em todo o tempo aí, principalmente nesse tempo, né? Excelente. Talvez, acrescentando, compreender, né, qual é o sonho de consumo dessa geração Z, né? Quando a gente vai lá para os nossos avós, a gente fala da geração lá dos baby boomers, né? Qual era o sonho de consumo dessa geração? O que eles esperavam? O que eles queriam? O que eles desejavam? Era o ideológico, era o vinil, o cinema, a música, é o que eles buscavam. O que é essa geração que nós temos hoje, que lidar, que a igreja tem que ter esse desafio de discipular, de comunicar nessa linguagem de emojis aí, tal, como a gente tem conversado. O consumo deles é singularidade e ética. Aí eu vejo um grande problema, um grande desafio para a igreja. Como a gente comunica um evangelho puro, simples, consistente, como a gente ensina, instrui na verdade, como a gente traz essa ética do evangelho, não só em termos de ensino, de discipulado, de profundidade do evangelho, e como que a gente ainda vive isso e traz eles para uma realidade espiritual de vivência ética dentro do que nos propõe a palavra de Deus. Aí, Mateus, você tem razão, quando a gente vai para casa, o que eu quis dizer lá no começo é que os pais perderam também uma grande oportunidade. Enquanto seus filhos queriam sentar no sofá, participar da célula online, assistir o culto online, queriam entrar no seu quarto, simplesmente ter aquela individualidade de ter o tempo com o seu discipulador. Eu trabalho dentro do contexto de família, eu vi muitos pais ainda entrando em conflito, questionando, não confiando, né, nos seus filhos, e aí, óbvio, porque vem o despreparo. Como vem o despreparo dos líderes, né, para essa geração, que tem que fazer uma leitura totalmente outra, né? Quem são esses jovens que nós estamos trabalhando? Quem são esses adolescentes? Qual a linguagem que eles entendem?
como nós vamos comunicar para eles essa busca dele, que, sobretudo, a busca deles é por um evangelho, sim, mas um evangelho profundo e ético, embora muitas vezes as pessoas achem que não. Mas quando eu ouço jovens sentam na minha frente, filhos, jovens que querem ter um compromisso com Deus, que têm até chamado missionário, eu vejo muito esse dilema da questão ética, né? E, óbvio, há muito tempo atrás ficou o faço que eu mando, mas não faço o que eu faço. Mas como comunicar de maneira profunda, acho que é um desafio gigante aí. Pois é, e dentro desse desafio, achei interessante a Cristiane Macedo ali, falando do pastor Mateus ali, que você está fazendo, inclusive, aulas para os pais, né? Isso é algo bastante importante. Então, eu vou jogar a pergunta e eu acho que você já vai pegar uma ideia interessante aí no meio de tudo. Se você pudesse dar um conselho para os líderes de jovens, mas eu diria também para pastores e mesmo para pais, se vocês três que estão aqui pudessem dar um conselho para essas pessoas agora, né, em relação ao novo normal, qual seria esse conselho? Eu daria o conselho: se conecte pessoalmente com seu filho, de forma profunda, instruindo nos caminhos do Senhor. O se conectar é estar antenado no que ele está vivendo, é estar próximo do que ele está fazendo no dia a dia. Para os líderes e pastores, invista na vida dos meninos e meninas de forma pessoal. Isso que a gente estava falando aqui, e o André até comentou ali, essa questão da pessoalidade, da gente estar perto, de você estar perto dos seus, aproveitar esse tempo. A gente tem falado isso muito lá na igreja, nesse tempo de distanciamento, onde as coisas esfriaram, invista de forma pessoal, e esteja antenado no que eles estão vivendo, né? Capacitando os pais nesse processo. Como eu disse, isso para mim, quando a gente pensa em ministério de jovens e principalmente de adolescentes, é fundamental no processo. Capacite os pais nesse processo, instrua os pais nesse processo, e quando os pais estiverem com você vivendo o ministério, pronto, a caminhada vai ser bem mais simples, claro, desafiadora, com lutas, com os dilemas que a adolescência traz por si própria, né, por si mesma, mas o processo fica muito mais eficaz. Então, acho que esses seriam os meus conselhos. Excelente. Bom, eu tenho tentado, passei por isso nesses meses também, né? De repente você fica trancado em casa, eu moro num apartamento, então você tem um filho pequeno em casa, que com muita energia para gastar, e de repente a gente fica nesse ambiente, você não tem para onde ir, o que fazer, tudo é em casa, e de repente eu comecei a jogar alguns jogos de videogame com meu filho, o projeto do Parábolas, ele fala um pouco sobre isso, né? Eu uso os elementos da cultura para falar contextualizar esse evangelho, né? Então, a gente já falou dos Vingadores, Star Wars, da Liga da Justiça, e no meio da pandemia eu resolvi fazer um devocional sobre jogos de videogame, porque a minha experiência com meu filho, comecei a ver um monte de coisa ali que a gente podia discutir a partir desse universo, né? Então, peguei vários jogos antigos, novos, e o que eu posso aprender, o que eu posso ensinar sobre o Evangelho nesse nosso tempo de lazer. Então, assim, a dica que eu daria tente entrar no universo do seu filho, no universo do seu liderado, demonstre empatia com ele, né, para tentar enxergar a vida a partir do ponto de vista deles e não apenas do nosso. Eu acho que grande parte do conflito de gerações acontece quando eu tento impor a minha visão de mundo para a nova geração. Isso nunca vai funcionar, porque o tempo é outro, e graças a Deus que os tempos mudam, né? Que nós não estamos parados no tempo. Então, no meu tempo era bom, lá no passado era bom, ouço muito isso, né? Mas o seu tempo passou, aquele tempo bom que a gente gostava passou, agora é um novo tempo, é uma nova geração. E eu vejo que se a gente conseguir fazer esse exercício de tentar o que eles gostam, né? Eu vejo uma palavra, que é a palavra experiência. Experiência pauta essa geração. Então, aquilo que para a minha geração, a palavra, acredito que era estabilidade, né? Passar a vida toda no mesmo emprego, começar e se aposentar, de repente, para essa geração não faz o menor sentido, porque eles são pautados por experiências. Por que eu vou passar 30 anos no mesmo emprego se eu posso aprender várias coisas em diferentes locais?
eu quero experiências. Então, se eu começo a tentar enxergar o mundo a partir desse ponto de vista, eu consigo compreender melhor, e aí eu diminuo um pouco esses conflitos e consigo discipular, me conectar e estar junto, e a partir de tudo isso a gente consegue gerar, eu acho que a transmissão do conhecimento, a transmissão do nosso legado para as próximas gerações, que eu acho que isso é fantástico e é um alvo que a gente precisa buscar, seja como líder, seja enquanto pais, nessa geração e nesse novo normal tão complexo e desafiador que nós temos vivido. É importante, só antes de passar para o pastor Wagner, pontuar o seguinte detalhe: aquela ideia de que, no meu tempo era melhor, é uma visão romantizada de um passado, né, Eduardo? Essa história a gente trabalha muito. Nem sempre era muito real essa coisa. Quando a gente olha para trás, parece que tudo era perfeito, mas não era. Quando se analisa, né? Quando se analisa o ambiente, a gente vê que eles também tinham seus desafios, né? Todos tinham. E, Wagner, me conta uma coisa, como é que, então, que conselho se traz para a gente, até como psicólogo, inclusive como cuidar melhor dessa psicologia? Pode falar um pouco para a gente? Posso sim. Bom, o que eu diria para líderes e para os pais? Aprenda a lidar com a geração Z, né? Isso que vocês têm comentado, realmente o grande dilema e causa dor de conflitos, fatores estressantes, principalmente dentro da família, é quando há comparações, né? Jamais a gente compara histórias, épocas, vivências, são apenas momentos diferentes, né? Da história da humanidade, são outras épocas, né? Paulo fala sobre isso lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, ele fala, olha, em relação às épocas e os tempos, eu não preciso mais ficar explicando, entenda essa época agora. Essa época que nós estamos vivendo é assim, 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 assim. Paulo já falava sobre isso. Então, quando eu leio esse texto lá, ele já vai falando, olha, não fica comparando, tenta entender hoje, tenta lidar com esse hoje. Eu diria, para líderes, para pais, né, aprenda a lidar com a geração Z, né, é uma geração fluida, quando a gente vai, eu sou também especialista em psicologia das organizações, eu trabalho com empresas. Quando a gente vai para o ambiente laboral, a gente vai ver que é uma geração totalmente fluida e que tem potencial que jamais a gente sonhava, né? O professor tem razão, foi aquela época de ficar 30 anos no emprego, 40 anos no emprego, nascer, morrer, viver e morrer no mesmo emprego. Então, aprenda a lidar com a geração Z. Como? Eu estava fazendo uma breve pesquisa e eu separei 5 pontos interessantes, olha só. Primeiro, desliga o telefone, né? Aquele telefone com fio, né? Essa é uma experiência que eu tive com meus filhos. Que é isso, pai? Você fica ligando, entra no grupo, vamos falar no grupo, coloca lá um TBT quando você colocar foto e tal. Todo esse conflito, né, professor, a gente vive. Agora, eu tive que aprender a lidar. Aí um dia eu cheguei para meu filho e falei, escuta, que negócio é esse de TBT aí? Aí ele me deu uma aula, né, sobre isso. Então eu diria, pastor, se atualize, meu filho, faça um download, né, entra aí na época do nano evangelho, né, ou inventar uma expressão aí, né, que vai funcionar. Mas se você continuar imaginando, querendo que o jovem da tua igreja, né, estereotipando muitas vezes, tentando discipular lá, sabe, quando você pregava no lombo do cavalo, não vai funcionar. Então, desligue, mude, faça renove a tua mente em relação a isso e aprenda com esses jovens. Segundo, saiba que a geração Z ela é muito autodidata, né? Ela é uma geração solitária muitas vezes porque ela gosta de ter o tempo dela. Eu vejo os jovens, os adolescentes, eles precisam desse tempo. Eles podem ter o tempo, ter a individualidade, mas, por exemplo, quando eu vou para os pais, primeiro problema para os pais, não ouvem e não respeitam. O que eu tenho que fazer, o que o Matheus estava falando, eu preciso participar da vida dos meus filhos. Eu não fico observando a vida dos meus filhos, eu não fico questionando a vida dos meus filhos, eu não fico desrespeitando meus filhos, eu vivencio com eles, eu participo com eles. Então, às vezes, de uma maneira prática, aquela hora que eu entro no quarto,
Mas daí, filho, o que você está olhando? Ah, pai, estou estudando aqui. Ah, outro dia eu entrei no quarto, peguei e falei, ô, cara, você não está mais lendo a Bíblia? Porque a gente lia a Bíblia de papel, né? Eu devo ter uma meia dúzia lá em casa, gosto do papel. Mas eles não, daí ele deitado na cama, olhando lá no celular, ah, pai, estou fazendo um devocional aqui, estou ouvindo o texto bíblico. Essa é a geração conectada, né? Terceiro, fale mais rápido, né? Tem pastor, por exemplo, aí é o que o professor falou, é o problema da comunicação. Qual a linguagem que eles entendem? Então, tem muita distorção, tem muito ruído, né? Essa comunicação, ela muitas vezes não está funcional. Então, fale mais rápido, eles leem rápido, eles falam rápido, eles traduzem, eles processam muito rápido. Então, tanto para pais, tanto para os líderes. Esqueça o Facebook, tá? Facebook já é fora de moda, por favor, né? Eu ainda tenho. Eu vou instale o TikTok, né? Instala o TikTok, aí que você vai se atualizar. E o principal, ouça, né? Ouça, eu gostei dessa frase que eu destacaria. Ouça que eles lhe dirão tudo. Para líderes, ouça esses jovens, senta com eles, não imponha, ouça. Pais, senta no pé da tua cama do teu filho, ouça teus filhos, pergunte, sabe, ouça o coração deles. Eu acho que são 5 coisas aí que eu destacaria de aprenda a lidar com essa geração Z que é fantástico. Eu tenho vivido essa experiência na minha vida. Excelente. A Rosa ali está pontuando a ideia da atualização, né? A reciclagem. Gente, atualizar hoje em dia não é uma opção, é uma necessidade, né? Não importa em que área você esteja, você tem que estar se atualizando, você tem que estar estudando, você tem que estar se preparando. Não dá para a gente ficar parado, né? Eu gosto muitas vezes de brincar com os meus alunos, eu dou aula também para 6º ano, além de estar acompanhando jovens na minha igreja também, lá na Igreja Batista Boas Novas. Eu tem uma situação bem interessante que eu brinco com eles. Eu era da época que a gente mandava carta, demorava 1 mês para chegar. Hoje eu falo com a minha filha em tempo real, lá no Canadá. Minha filha mora no Canadá, e a gente fala, a nossa família aqui com ela lá, e parece que nós estamos juntos, a gente senta para jantar juntos. É uma situação muito diferente, é um outro momento, e nós temos que estar atualizados neste momento em geral. Olha, foi um prazer a gente ter estado aqui com todos. Se pudesse pôr todos os pastores ali na telinha para nós, por favor, ali, o Renato, põe todos nós ali na tela para a gente poder terminar aqui. Eu quero agradecer muito ao pastor Eduardo, pastor Mateus, pastor Wagner, pela presença de vocês neste momento assim tão especial. Eu tenho certeza que se nós tivéssemos mais 2 horas, teríamos muita coisa para falar ainda. Só que o nosso tempo está acabando. E eu quero, em nome da FATEB, agradecer a todos vocês. E fico muito feliz de ver, né, 2 dos nossos ex-alunos aí presentes e que têm feito uma enorme diferença nos seus ministérios, né? E a presença do Eduardo aí como nosso colega de docência aí do lado. Um grande abraço para vocês, foi um prazer e queremos agradecer a todos que estiveram conosco, nos acompanhando. Foi um momento muito especial a presença de vocês conosco também e todas as participações ali. É uma pena que a gente não pode ler todas as participações, sim, mas foi muito bom ter vocês conosco, tá bom? Isso aí. Até mais. Prazer estar aqui. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Valeu, tchau, gente. Tchau, tchau.